Entrei! Ei, minha querida! Tudo bem? Deixa eu sair aqui do computador para não ficar os dois. Pronto. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Então tá bom. Maravilha a gente poder conversar um pouco sobre sua história e um pouco sobre a história da Associação Brasileira de Miastenia. Sim, sim. Ó, pessoal, na última live que a gente fez, na verdade a primeira live que eu fiz com o Eduardo, eu comentei sobre os hospitais que faziam o tratamento no Brasil, né? As referências de tratamento com miastenia, né? Do Brasil. E falei o nome de uma pessoa que foi meu professor, que é o professor Zambon, e foi o fundador do serviço de miastenia do Hospital das Clínicas da USP, uma pessoa que por muitos anos trabalha, né, pelos pacientes com miastenia. E aí a Lídia me ligou para falar que foi uma das primeiras pacientes dele, né, Lídia? Então, tudo começou com o Conta um professor. pouquinho essa história aí. A Lídia é a vice-presidente da Associação Brasileira de Miastenia, a Andréia é a presidente. A Lídia Isso. já tem mais de 30 anos, né? Mais de 50. Nossa Senhora. Então vale, começa contando um pouco sua história, Tá a bom. história de como Vamos lá. surgiu o Abrame aí pra gente saber. Eu tenho miastenia congênita, mas isso a gente deu o martelo só em 2005. O meu diagnóstico foi dado em 1967 pelo professor José Martini de Assis. O Lamartine ele foi conhecido como pai da miastenia. Então, se você pesquisar os livros dele, você vai me ver criança. Tá? O livro de semiologia do professor Lamartine. Então, lá se É tiver um livro se tiver foto de se criança, tiver foto da criança é você. pode saber que sou eu. A minha família, ela morava no interior e o meu irmão mais velho que eu, 10 anos mais velho, ele tem miastenia também. E na época eu tinha uns 2, 3 anos, meu pai levou ele num médico lá do interior. E esse médico mandou a gente para São Paulo para o professor Lamartine. Tá? Então, em 67, o Lamartine me diagnosticou. E aí eu vivia no colo dele, para baixo e para cima, né? Porque eu era muito miudinha, eu andava, ele foi sempre um pisão para todos os pacientes. O Zambão, eu conheci o Zambão, eu tinha uns 15 anos, quando ele era residente. E aí ele se apaixonou por miastenia e ficou. Então hoje, ele é um dos que é referência no Brasil, né? Nós temos aqui em São Paulo, nós somos privilegiados, porque tem ele, É verdade, tem muita gente boa. tem o professora Cari, da Unifesp, tem o Eduardo, que está chegando agora, da leva mais nova. Então, São Paulo está privilegiado. Mas vamos lá. Eu sempre fui líder, eu sempre fui uma pessoa muito agitada, tá? E começou a faltar mestinon em São Paulo, no Brasil. Na época, os médicos me chamaram lá do ambulatório, Lamartine, a turma lá, falou, olha, você não consegue ajudar esse povo? Mandar remédio, sei lá, descobre um jeito aí de resolver esse problema. Tá bom, eu fui bater lá no laboratório do Rocha, que na época era na Faria Lima. E o diretor de lá que me disse, falou, olha, por que você não funda uma associação? Porque aí eu posso... Isso que ano era, Lídia? 83, 84. Aí eu voltei no HC, falei para os médicos, falei, escuta, me deram essa sugestão. E aí? Não, vai em frente. Então aí eu tive o estímulo deles. E aí, em 4 de dezembro de 84, nasceu a Associação dos Miastênicos do Brasil. Não era a Maravilha. era a AMB. E nós conseguimos uma sala numa igreja católica que tem ali na Cardeal Arco Verde, perto do HC.
Sim. Que o objetivo era ter o atendimento do povo da Brahmin, né? Dos miastênicos. Mas eles não iam até lá de jeito nenhum. Eu que ia lá no HC e estava sempre lá resolvendo as coisas. Em seguida, eu descobri que nós podíamos ter um bilhete de ônibus especial. Isso em Só um minutinho, 85. nessa época foram quantos membros fundadores, Lídia? Nós éramos em 6. 6 pacientes lá do próprio ambulatório. Tinha paciente, tinha profissional, tinha um psicólogo, tinha um assistente social, todos amigos. Tá? Legal. Eu comecei a ir de ônibus para Cajal, Arco Verde, e como a minha miastenia é generalizada, não precisa te dizer que eu vivia caindo, né? E uma vez, um motorista do ônibus me deu uma bronca. Por que você não tem o bilhete de ônibus, né? Porque aí você entra pela frente e desce pela frente. E evita esse problema. Tá bom. Se eu tenho direito, eu vou atrás. Aí fui na antiga CMTC. Aí quiseram criar caso. Porque, você sabe, miastenia é deficiência não aparente. Então... Nossa, muito bem colocada essa palavra aí. Deficiência não aparente. Isso, nós entramos nesse quadro da deficiência. Não deu outra. Eu processei a CMTC. Falei, não vai me dar o bilhete? Tá bom. Foi assim que os miastênicos adquiriram o direito a bilhete de ônibus. Tá? Bom, aí assim, foi indo, eu cansei. Miastênico não quer saber de nada, eu vou cuidar da minha vida. Eu virei atleta da natação. Muito legal. E esqueci a associação. Deixei na veta. 10 anos depois da fundação, a Receita Federal me chamou. Falou, escuta, aqui, tem essa associação no seu CPF. Cadê a associação? Nunca fiz uma declaração de imposto de renda, nada. Tá bom. Aí fui atrás, na época, por uma facilidade, fui atrás do Acari na Unifesp. Aí ele falou, não, você vai reativar isso? Como assim tem uma associação? Falei, então, mas eu quero reunião para encerrar. Eu estava decidida, eu ia encerrar. Aí ele foi na minha orelha, né? Me maciando. Bom, em 5 de maio de 2004, eu consegui chamar essa reunião, usando Orkut, os meios que tinha. Pois é, rapaz, era o que tinha, sabe? Tá melhor do que 84, que não tinha nada. É verdade. Bom, entrou e sentou na primeira fileira a senhora Elizabeth Mira Piola, acompanhada do marido e do filho. Hoje ela é nossa tesoureira. Ela foi presidente algumas vezes já. Simplesmente, ela me convenceu a não encerrar a associação. Então, tá bom. Aí, com o apoio dela, do pessoal da Neuromuscular, do Hospital São Paulo, nós começamos a ter reuniões e uma das ações que nós tomamos foi mudar o nome. A gente queria usar o tempo que existia de fundação, mas não podia continuar o mesmo nome, porque a AMB tem muita coisa, né? E tivemos N reuniões na minha casa, que acabava tudo em pizza, e em dezembro de 2006, nós tivemos o nosso primeiro estatuto com o nome novo. Foi um pessoal do Pro Bono, numa festa lá na Neuromuscular do Hospital São Paulo, que eles assinaram as alterações. Em 2007, nós homenageamos o Lamartine. Ele era vivo ainda, 90. Já devia ter uns 80 e pouco, né?
tinha mais de 90 já em 2007. A Brahmi, aí, então, a Brahmi, fizemos uma homenagem para ele, foi assim, bem emocionante, porque a minha qualidade de vida eu devo a ele. Né? Hoje a gente sabe que tem outros miastênico congênito com a minha idade, mas que não tiveram diagnóstico. Então a vida foi um pouco mais difícil, por falta de acompanhamento. Em 2008 chegou a dona Andréia na Brahmi. E a Andréia, eu chamo ela de professor Pardal, porque tudo ela inventa. Você não tem ideia quem é a Andréia, tá? Ela deve estar me ouvindo, tá? Eu chamo ela de Pardal, de professor Pardal, tá? E a Andréia, ela começou a levar o nome da associação. Aí em feiras, seminários, atividades científicas. Ela mesma defendeu, fez alguns trabalhos que foram publicados, bem interessante. Isso é muito legal. Não, ela é ótima. Mas eu acho que a maior conquista da Brahmi até hoje foi em 2010, com o protocolo clínico. Nós conseguimos ter o nosso protocolo clínico. Você sabe o quanto é importante no tratamento de uma patologia, né? Com certeza. Uma doença ter o seu protocolo clínico. Sim, até para fazer frente, né, a outros serviços e orientar, às vezes, os colegas que não têm conhecimento sobre a condição. Então, você criar um protocolo para que qualquer um tenha acesso é realmente muito, muito relevante. E no futuro também a vantagem dos protocolos é você unifica, né, o atendimento. Sim, então, todos os miastênicos passam a ter direito, mais ou menos, àquele padrão mínimo de atendimento. E à medida que as pesquisas vão saindo, você consegue agregar outros tratamentos àquele esqueleto ali. Isso. Realmente é muito, muito relevante. A Brahmi, junto ao Ministério da Saúde, é uma associação com um grau de reconhecimento grande. Tá? Na última atualização, só nós fomos convidados pelo Ministério a participar. Maravilha! E foi bem interessante a gente saber como que é a discussão para se decidir se esse remédio ou aquele vai entrar. Então, nós podemos aprender muito naquela reunião, né? Para a gente buscar políticas públicas para os pacientes, né? É verdade. Mas aí, em 2018, o Mecinon sumiu de novo. Essa história é interessante. Então, mas não é que ele sumiu. É que, assim, a internet é uma bênção, tá? Eu estou em São Paulo, você está em Vitória, o Brasil todo está com a gente, deve ter congênito de outros países nos assistindo, porque nós temos um grupo e eu divulguei, sim, mas ela também é uma ferramenta para o mal. Então, se eu vou num grupo que tem milhões e ponho assim, gente, laboratório parou de fabricar o Mestinon. Doutor Diego, há um desespero total. Vira uma fake news que não consegue ser freada, né? Corre para as farmácias e limpa o estoque. Aí o balconista que nunca vendeu o Mestinon, porque é pouco usado, fala para a pessoa, não, esse remédio não fabrica mais. Pronto. Criou um boom. Você tem uma ideia, teve uma associada que ela comprou na época 100 vidros de Mestinon. Porque ia parar de fabricar. Tá. E aí nós podemos, como associação, foi interessante, nós fizemos contato, já era Acelera,
nós fizemos contato com eles, fomos muito bem recebidos, até hoje somos muito bem recebidos por eles. E aí eles explicaram, não, tá aqui, ó, mostraram para nós, tá aqui, a fabricação tá normal. Só que as farmácias têm que pedir, tem que solicitar. Se não solicitar, não vai mesmo. É um comércio, né? Claro. Aí o papel da Brahmi foi ir nos grupos, e dizer, gente, vai na sua farmácia da esquina, fala pro gerente que ele tem que pedir, né, o remédio. E aí a gente descobriu que tinha fornecedor que estava devendo para o Celera, então a farmácia não recebia por causa disso. E o fornecedor falava para a farmácia que não tinha mais. Olha, doutor Diego, foi uma novela. Tá? Mas foi interessante porque nós pudemos colocar um caminho, sabe? Claro. E a gente começou a prestar um atendimento personalizado. Tá, você está na cidade, sei lá, na menor cidade que tem lá do Amazonas. Fala para mim qual a rede de farmácia que tem aí. E a gente mandava para aquela rede. Sabe, o laboratório mandava. Muito legal. Foi muito interessante. Muito interessante. E aí depois nós tentamos, porque assim, não existe números, né? Ninguém sabe quantos miastecos são. Não existe nenhum trabalho que diga é 1.000, é 10.000, é 50.000, ninguém sabe. Então a Brahmi lançou um cadastro. Vamos cadastrar o povo para a gente ver se consegue saber quantos nós somos, né? Bom, teve um problema aqui em São Paulo. E tem pacientes de fora que fazem isso também. Eu vou no Hospital das Clínicas, eu vou... Frequenta outros serviços, né? Eu vou no particular e eu vou no convênio. Tá bom, quando você se cadastra, você vai aonde? Então a pessoa fazia 4, 5 cadastros. Cada um com o nome. E também nós lançamos uma carteirinha que acabou, acredite se quiser, pessoas que não eram miastênicos pedindo a carteirinha. Então, achava que ia ter meia coisas do tipo. Bom, quando nós resolvemos mudar isso, que a gente começou a pedir laudo médico, né, para poder... Não precisava ser nada muito elaborado, não. Era só paciente tem miastenia, ponto. Acabou, né? Nós fomos hackeados. O site da Jura? Brahmi... Isso aí eu não sabia, não. Foi. Você tá brincando, sério? Sério. Foi um problemaço. Aí vocês perderam todos os dados. Tudo. Na época, nós tínhamos 13.000 cadastros. Que tinha que ser filtrado, mas nós tínhamos tudo isso. Sim. Bom, tá. Aí de lá, vai de cá, conseguimos o patrocinador para o nosso aplicativo, que foi lançado, acho que não sei se alguém já te apresentou o nosso aplicativo. Ele é para celular, totalmente gratuito, porém, é só o paciente que tem o aplicativo. Então, para ele ter direito ao aplicativo, ele tem que se cadastrar e no ato do cadastro, ele tem que apresentar um laudo médico. Laudo, legal. ou alguma coisa que diga que ele tem miastenia. Não precisa ser atual, até porque não tem lógica
a gente exigir nada atual, né? Mas um médico tem que dizer que ele é miastênico. E aí, no ato do cadastro, ele tem que escolher aonde ele faz tratamento. Então, nós vamos agora ter um trabalho sabendo, olha, o HC tem 1000 pacientes, o doutor Diego em Vitória tem tantos pacientes, por fim nós vamos conseguir ter números. Só nós temos esses números, né? Então você vê a importância da associação. Com certeza. Você sabe que... Oi, pode falar. Não, a Andréia botou aqui, no site da associação tem todas as informações, www.abrame.org.br. É muito interessante essa história da associação, Lídia, pelo seguinte motivo. Eu vou dar um exemplo de uma outra associação, uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Você sabe que existe uma outra doença chamada esclerose lateral amiotrófica? Não tem nada a ver, tá, pessoal, com miastenia. Só estou dando um exemplo da força das associações. Esclerose lateral amiotrófica foi uma doença negligenciada durante muitos anos. E aí, nos Estados Unidos, eles conseguiram se unir e criaram uma associação chamada ALS Association. Essa associação foi criada em 1985. A partir daí, todos os estudos em esclerose lateral amiotrófica, eles tinham relação com a associação. Então, onde eles pegavam os pacientes, eles iam lá na associação e pegavam os pacientes. O financiamento da pesquisa, às vezes, partia da associação. E aí, a luta pelos direitos desses pacientes frente ao Congresso americano era feita pela associação também. Então, exemplo, descobriram uma medicação chamada Riluzol que melhorava um pouco a vida dos pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Quem foi lá brigar foi a associação, porque uma andorinha só não faz verão. Sim, sim. Então, essa questão de conjunto, de uma associação de pacientes fazer força às instituições e às organizações é muito importante. E aí você já citou 2 exemplos, né, Lídia? Que eu acho que essas conquistas têm que ficar muito bem pontuadas, que às vezes as pessoas ignoram a importância de participar e de apoiar a Abrame. A primeira que foi... Sim, fala. Termina. A primeira que foi a criação de um protocolo assistencial. Isso. Eu acho isso assim fundamental. Quer dizer, às vezes colegas que não têm tanto acesso à atualização ou que têm mais dificuldade de lidar, se eles procurarem, existe um protocolo, ou seja, um pouquinho de boa vontade a pessoa consegue fazer o mínimo que os pacientes com miastenia precisam, tá? Sim. E o segundo ponto foi esse que você falou de quando surgiu a fake news do medicamento. Que é poder ir lá na farmácia, no laboratório que produz e falar assim, como é que é? Cadê a responsabilidade social de vocês? E eles prontamente responderem e assim as coisas ficarem esclarecidas. Então, esses 2 pontos eu acho que são pontos básicos de contribuição mesmo, né, da associação. E tem um outro detalhe que eu vejo muito, hoje em dia, por causa de internet, muitos pacientes meus, eles vêm de internet. Sim. E aí, às vezes, eles passam em algum paciente, em algum outro colega médico, e recebem o diagnóstico de miastenia e vão procurar na internet miastenia. Pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente lê. E por isso a fonte é tão importante. E ter uma organização que disponibiliza uma informação de qualidade, de verdade, e que tem o objetivo de amparar o paciente é fundamental. Por que eu estou falando isso? Quase a totalidade dos pacientes que chegam no consultório, eles chegam desesperados. Sim. Por quê? Sim. Porque eles vão ler na internet que não sei quem deixou de respirar, não sei quem aconteceu uma tragédia, não sei quem morreu. Então, quer dizer, as pessoas se apegam a notícias que são ruins, sendo que existe uma organização que está trabalhando para que as coisas realmente funcionem, que as pessoas estejam protegidas. Tá certo? Então, quando eu leio lá as informações sobre miastenia da Abrame, eu sinto um orgulho imenso. Porque tem uma informação de qualidade, uma informação real
de que o paciente precisa tomar cuidados, mas que existe a possibilidade de que a doença seja controlada. Essa é uma das poucas doenças neuromusculares, vocês já viram isso, várias lives que eu falei isso, que a gente tem a possibilidade de realmente fazer pelas pessoas no sentido de melhorar a qualidade de vida delas. Mesmo com as limitações, existe um período que a doença entra numa fase de remissão que ela fica mais branda. Tá? Isso você alcança por meio de informação e medicamento. Então, a gente saber, pessoal, que existe uma instituição que apoia outros pacientes e que essa instituição é séria é muito importante. E é lógico, quando as pessoas vão lá e leem no meu site, infelizmente, o site, vou dar um exemplo do site que fica claro, né? Sim. O site não é de graça. Para eu colocar essa página no ar na internet, eu preciso de um provedor. Eu pago um provedor. Para eu receber 100 visitas, eu pago X. Para eu receber 200, eu pago 2X. Então, ou seja, à medida que as visualizações vão aumentando, eu preciso fornecer mais capital para manter um site. Então, tudo na vida, pessoal, tem um custo. Né, Lídia? E para manter aquele site lá da Brahmi, ó... um trabalho tem que suar. De formiguinha. Então, as pessoas que vão lá, que leem no site, que legal, o site da Brahmi, pessoal, é muito legal mesmo, mas existe por trás uma necessidade financeira muito grande, que é manter essa máquina funcionando, né? E por isso, eu acho muito legal, a Lídia contou um pouco da história, né? Para aumentar a representatividade da associação, a associação precisa da participação dos pacientes com miastenia. E olha, pode falar, assim, a dificuldade nossa, porque nós também apoiamos pesquisas, a Brahmi está em várias pesquisas. Se hoje os miastênicos têm garantido seus direitos, que são muito, lá no site nosso, tem tudo detalhado, é porque a Brahmi existe. Então, é a associação que conseguiu todos os direitos que o miastênico tem. Então, com certeza. Se não é a mais, é uma das mais atuantes no Brasil em direitos do paciente, é a Brahmi. E tudo isso a gente faz graciosamente. Então, as pessoas ligam no meu telefone achando que estou falando no telefone comercial. Você sabe que eu passei por um repouso de placa, né? E eu estava lá internada e aí ligaram achando que estavam falando, sabe? Aí, quando eu disse que não, que era o meu telefone particular, mas a Brahmi não tem um telefone, eu falei, então, a Brahmi não tem dinheiro. Então... Ô, Lídia, eu vou aproveitar que você contou isso, posso contar uma coisa que eu já passei com você, que você não sabe? Já que você mencionou isso? Pode. Pessoal, como eu falei para vocês, sou eu e uns gatos pingados que fazem eletroneurobiografia de fibra única. Que é um exame que é importante no diagnóstico da miastenia, principalmente quando os marcadores do sangue vieram normais. Deve totalizar uns 20 pacientes, uns 20 médicos, Brasil afora, aí, que fazem eletroneurobiografia de fibra única. E aí, um dia, lógico, como nós somos poucos, não existe praticamente o exame via plano de saúde. Então, às vezes, as pessoas solicitam o exame, e aí o plano de saúde fala o quê para as pessoas? Não, esse exame aí não existe, a gente não cobre esse exame. Mas é obrigatório que os planos de saúde cubram a eletroneuromiografia de fibra única. Isso tem um número, que é um código TUS, isso é de cobertura obrigatória, mas os planos de saúde não querem pagar, porque nenhum médico quer fazer um exame que demora 1h30 via convênio, porque o exame tem um custo muito alto. Então, um belo dia eu recebi um exame desse, um pedido de exame, o convênio falando que não ia pagar, e a paciente resolveu me pagar particular. E aí eu falei assim, gente, mas isso é absurdo. O convênio tem a obrigação perante a lei de fornecer esse exame. Eu vou entrar em contato com a Brahmi para avisá-los que eles têm que disponibilizar em algum lugar essa chamada, né? Que a eletroneuromiografia é obrigatória.
E aí eu fui tentar entrar em contato com a Lídia, pessoal, com a Abrame. Ó, telefone tocava um dia, no outro dia estava fora de área. Aí eu falei assim, não, mas eu vou conseguir, eu vou mandar um e-mail. 2 semanas depois, a Lídia me respondeu o e-mail. Aquilo eu já estava bravo um tanto, que eu falei assim, mas não é possível que eu estou tentando ajudar esse povo e não atende o telefone e responde e-mail. Aí, muito tempo depois, eu encontrei com o Eduardo. Eu falei, Eduardo, mas essa Abrame não funciona. Eu liguei, eu mando e-mail, demora 2 semanas, não me responde. Aí o Eduardo falou bem assim, Diego, você sabe como é que é a Abrame? É o telefone da Lídia e da André. Então, quando a gente tem uma organização que é deste tamanho, com esse monte de miastênico para defender, realmente a gente precisa de uma estrutura de custo que ela é mais alta, né, Lídia? Como você falou, é para começar por um telefone, para segundo, para alguém que atenda. Né? Quer dizer, além de você resolver as coisas administrativas e você atender o telefone, fica demais. E além disso, responder os e-mails, além disso, dar suporte às pessoas, além disso, apoiar os pacientes, então realmente fica muita coisa. Para isso, a gente precisa de uma estrutura de custo, né? E precisa da contribuição das pessoas, que realmente faz diferença. Hoje, quem atende as coisas da Abrame sou eu, a Andréia e a Betinha. Nós usamos os nossos recursos pessoais para isso. Tá? Eu não atendo 24 horas por dia, porque quando eu vou dormir, eu desligo o telefone. De verdade. E se eu não Tem que desligar mesmo. da minha astenia, eu não atendo. Eu não vou me estressar. Então, quem me conhece sabe, eu hiberno, literalmente. Aí o que é ótimo para você, né, Lídia? A Andréia o que faz toda a diferença na sua vida. A Andréia aprendeu a fazer isso comigo. A hibernar. Tá? Então aí você vê, se eu tô fora do ar porque a minha astenia pegou, a Andréia está trabalhando, sobra a coitada da Beth, que é por idade, é a que tem mais, que é vó e tem casa dela. Então, assim, a gente faz muito pela estrutura que nós temos. Ah, aluga uma sala, põe uma secretária. Ok, quem vai pagar? E é caro. Você mal consegue pagar as manter custas o site do provedor. Como você explicou, o provedor. Nós lutamos para manter o site no ar. Né? Então, assim, se os miastênicos acordassem que a miastenia é uma doença crônica, vai ser amiguinho deles para o resto da vida. Claro que ele pode ter uma vida boa, lógico que pode. Lógico que ele pode produzir, claro que ele pode ser ativo. Eu sou exemplo disso, a Andréia é, a Beth claro. é, e outras centenas são. Sim. Mas nós sempre vamos precisar de algo que a Abrame pode resolver. Então, tem o nosso protocolo clínico, que a gente tem que estar atento nas atualizações, os direitos que os deficientes físicos têm. A Abrame conseguiu botar o miastênico dentro. Tá? Isso eu não sabia, Lídia. Só que Fala não um pouquinho mais disso. Não é pelo CID G70. É pelo que o CID provoca. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma tetraparesia. Ok? Por ter uma tetraparesia, eu tenho direito às mesmas coisas que um tetraplégico. Tá? Então, olha, Lídia, eu não sabia disso. Você tem que... por exemplo, se eu for prestar um concurso público, não é o CID G70. Entendi. O CID de miastenia em si não vai conceder isso, mas os CIDs das limitações motoras vão conceder isso. O que ela causa. Então, aí você tem direito na compra de carro, você tem direito ao concurso na vaga de deficiente,
E Olha, tem interessante que a gente tinha feito até uma live com a advogada, Lídia, que é a Betânia. A Betânia tem miasteria também, ela é advogada. Eu conheço ela. Pois é, muito querida. Isso. Engraçado, a gente não mencionou isso, não. Se você pegar Muito a legal. LBI, se você pegar a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, lá fala do deficiente não aparente. A deficiência não aparente. A flutuação da miastenia não importa. Tá? Eles não querem saber se hoje você está melhor ou pior. Eles querem saber que você tem um limite. Tá? Ponto. Acabou. E aí você consegue muita coisa. E o miastênico, Diego, o miastênico, ele tem, segundo a Andrea, síndrome de Marisa. Tá? Síndrome de quê, Cortou? Marisa. Síndrome de Marissa? Maísa. Então você explica isso. Ai, coitado de mim, eu não posso, eu não vou, eu não... Ele só quer saber de desgraça. Tá? Quando a Brami faz uma reunião social, se o tema é algo... Não sei, se a gente faz uma festa, como a gente já fez, nós fizemos uma festa junina, tá? Música ao vivo, não apareceu ninguém. Sabe qual a desculpa? Mas eu tenho miastenia. E nós também temos. Então, assim, o miastênico, ele se fecha. E ele acha que ele não verdade. pode. Você sabe disso. Sim. Então, uma das lutas da Brahmi é quebrar isso. Então, aí e também... isso é fundamental para a saúde mental, viu, Lídia? Lógico. Você vê muito as pessoas assim refém do medo. E justamente por essa questão que eu te falei, que vai na internet e vê uma história que aconteceu, não sei o quê, aí a pessoa ela fica refém desse medo mesmo. Faz uma reunião com o médico. Nossa, bomba. Aí todo mundo quer ser paciente daquele médico. É complicado a gente administrar isso, né? Porque nós sabemos quais são as linhas de tratamento. E ninguém vai fazer milagre, né? E tem também a individualidade de cada paciente, né, Lídia? Como você mesmo falou que o sono, o papel que tem para você, como que é restaurador, né? Como te ajuda você poder realmente dormir e tal, como te ajuda? Ficar quietinha. Eu fico 24 horas desligada, assisto vídeo, TV, não penso em nada que me canse. E pronto, eu melhoro. Vou dar 100%? Às vezes não. Às vezes sim. Mas é uma estratégia. Né? Sim, claro. Antes ou depois de uma atividade muito intensa, eu já deixo dia livre, né? Para poder se restaurar. E aí, doutor Diego, a gente também tem problema das pessoas quererem trabalhar pela Brahmi. Então, a gente não consegue ajuda de miastênico, porque eles não podem. Quando tem eleição, são as mesmas pessoas. Entendi. Que estão ali trabalhando. Porque entra esse lado. Ah, mas eu tenho miastenia. Bom, e o que é que eu tenho? Aí eu escuto assim, ah, mas a tua é congênita. E faz 15 dias que eu saí do hospital. Eu também tenho os meus períodos. Eu te obedeci. De flutuação, sim. Eu te obedeci, tá? Fiquei quieto. Eu sei. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas, assim, seria muito bom que os miastênicos que estão participando parassem e pensassem na nossa conversa.
Ok, você está longe, você pode colaborar com, sei lá, 5, 10 reais por mês. Você vai ajudar a pagar o provedor. Né? Eu nem falo dos telefones, porque os telefones já estão dentro de nós, né? do nosso custo pessoal. Mas vai ajudar a Arame a avançar. Né? Uma andorinha sozinha não faz bem. Com certeza, Lídia. Quem não se cadastrou, se cadastre. É importantíssimo para a gente conseguir políticas públicas, quando a gente tem números, né? Quantos nós somos? A gente só vai saber. Isso que você colocou, Lídia, é tão importante porque só para as pessoas entenderem como que funciona uma decisão de política pública, pessoal. Quando um ministério avalia, uma secretaria estadual de saúde avalia, eles fazem baseado principalmente no número de indivíduos que tem daquela doença. Por quê? Porque a política pública ela decide pela sociedade ou pelo grupo de indivíduos. Então, se a Abrame tem lá registrados 5 mil, 10 mil indivíduos, isso traz importância desse grupo de indivíduos. E aí você consegue fazer frente de negociação. E é muito interessante isso que você falou de relação aos apoios, que infelizmente, pessoal, isso que eu vou falar não se ofendam, mas é porque a neasteria ainda não é de interesse de grandes grupos farmacêuticos. Ao contrário do que ocorre com algumas outras doenças raras, que os medicamentos são muito caros e que a indústria farmacêutica, de alguma maneira, apoia essas associações para poder fazer com que essas medicações sejam prescritas e os pacientes ganhem as medicações. Infelizmente, a miasteria, isso ainda não é uma realidade. Talvez daqui a 5 anos, que tem novas drogas sendo testadas, eu acredito que talvez isso possa mudar um pouco. Mas, no presente momento, realmente, a associação é paciente com paciente. Quer dizer, não tem outro apoio. Né? Não vai vir indústria farmacêutica, não vai vir... Paciente. Aqui em São Paulo, nós conquistamos o apoio da Defensoria Pública do Estado. Isso também é maravilhoso. Mas isso é uma conquista que tem que ser Estado a Estado. Né? Mas tudo que a gente tem de garantias é nacional. O que tem de direito, a Abrame sempre luta pelo nacional, para que todos tenham o mesmo direito. Agora, você tem que fazer valer onde você está. Eu não posso sair daqui em Vitória fazer valer. Eu dou um instrumento para você ir lá e fazer valer. Né? Isso tem funcionado. Tá? As orientações que a gente dá, o caminho que a gente dá, tem resolvido a vida do povo, principalmente em remédio. Porque o que está no protocolo, qualquer cidadezinha, não importa o tamanho da cidade, não importa o médico que prescreveu, a Secretaria de Saúde é obrigada a providenciar, seja qual for da lista do protocolo. Não importa. E é só em relação a esse protocolo, que é muito bom a gente comentar. Ó, Betânia aí, Betânia. A gente comentou umas coisas aí na sua ausência. Depois você dá uma olhada na live aí. Oi, Betânia. Só em relação a esse protocolo que a Lídia falou, pessoal, mais uma vez, por exemplo, que foi uma conquista muito grande, que antigamente, às vezes, a gente ia prescrever imunoglobulina para o paciente que estava com miasteria muito descompensado, e o gestor, tanto de plano de saúde quanto o gestor público, falava assim, não, isso aí não está no rol, eu não vou pagar. Isso, agora acabou. Exatamente. E isso, pessoal, por que eles não querem pagar? Porque especificamente a imunoglobulina é um custo de R$25 mil. Então vocês imaginam que é um tratamento de R$25 mil. Então as pessoas não querem prescrever, é caro. E aí, com essa questão do protocolo que a Abrame conseguiu, olha que maravilha.
olha como facilitou a vida, principalmente das pessoas que estão grávidas e descompensadas, né? Sim. Que é onde a gente tem a imunoglobulina de fácil acesso. Isso talvez em qualquer canto do Brasil, realmente, isso foi uma vitória que é respeitável. E eu espero que o rituximab entre nisso aí. Sim, nós precisamos, no próximo, a renovação do protocolo. Sim. Tem que ter, sabe? Isso vai ser um avanço na vida dos pacientes também. E é isso que você falou. A renovação do protocolo, ela ocorre, em média, de 4 a 5 anos. Aí é liberadas as pesquisas, né? Aí vocês têm que entrar e participar com a parte de vocês. É verdade. A parte médica é muito importante, né? Essa atuação da área médica. Aí é muito interessante a reunião, porque o Ministério da Saúde convida alguns médicos de todas as regiões, mas alguns que vão discutir se entra ou não. Aí, quem está na reunião, a Andréia participou da última, disse que foi bem engraçado perceber como no Nordeste a visão de tratamento é um e no Sul é outra. Como é diferente a linha de... Né? E aí consegue se unir tudo num protocolo. Então, isso é bem legal, é bem importante. Né? E uma outra coisa também, Lidy, que eu e Eduardo até comentamos isso, que é assim, o Brasil é um país imenso, e lógico, com certeza, só pelo número de pessoas tem uma quantidade grande também de pacientes com miastenia. Isso. E muitas vezes, quando você lê nos livros, tem coisas que você vê, quem cuida de paciente com miastenia sabe que às vezes falta aquilo no livro. Então, no livro, pessoal, está escrito assim que paciente com miastenia não tem dor. Mas a gente, na prática clínica, quando a gente vai atendendo esses pacientes, e pelo menos na minha observação, pelo menos 60% a 80% dos pacientes têm dor. Eu tenho. E olha que coisa interessante. Você tem um local que está um cadastro, e às vezes a gente, por exemplo, eu, Eduardo, a gente se juntar e fazer uma pesquisa nisso, uma entrevista, e catalogar quantos pacientes têm dor, quantos têm distúrbio do sono, quantos têm depressão. Isso a gente muda o conceito sobre a doença. Então a gente traz informações para a ciência, que é a área de pesquisa que você falou, né, Lídia? Que a gente é capaz de fazer pesquisas que realmente vão mudar a forma de enxergar a miastenia e a forma de prestar assistência e cuidado. Então eu acho que esse é um outro ponto também que é bem legal. Que eu vejo nos grupos, eu participo de alguns, é sobre o cansaço intelectual. Fadiga mental? A fadiga mental. Tá? Que é uma coisa... Não é palpável, né? Você não faz um exame de sangue para medir isso, mas que a gente vê muito miastênico reclamando. Puxa, eu não era assim. Eu leio 3 páginas do livro, no final da última eu não sei o que eu li na primeira. E a gente começa a perceber que tem coisas, como você disse, que não estão nos livros. É verdade. E se o médico não ouviu o paciente, sim, a coisa vai ser sempre psicológica. Se a gente for arrogante, né? Vai ser sempre psicológica quando não é. Né? Quando na realidade é uma consequência da doença. Só não foi estudado, mas é. Sim, né? Então, com certeza. Tem muita coisa aí que é levado como psicológico que, na verdade, não é. Né? Na verdade, é algo da miastenia, não é em todos que acontece, mas que tem que ser estudado. Aí a riqueza da Abrame de novo. Sim. Né? Ô, Lídia, eu tô vendo que tem muita gente aqui falando assim, pulseira, falando de umas coisas aqui. Você quer comentar dessas Deixa coisas eu que eles ver estão falando aqui? Eu não vi nada. É porque o pessoal está muito participativo.
como sempre. O pessoal da besteria aqui nas lives, eles são bem ativos. São. Mas eu sei o que é, porque eu já vi nos grupos. A ideia é alguma coisa de identificação. Então, uma pulseira escrita "Eu tenho miastenia", ou um pingente. Alguns estão fazendo tatuagem, tá? Dizendo que tem CID G70. Eu acho válido toda e qualquer forma de você se proteger, porque numa situação de um acidente, onde eu estou desacordada, é importante o médico saber. Então, se você tem algo prático no corpo, ele vai ser informado. Opa, se do G70, ele vai olhar o que é. Já vai saber, esperamos que ele já saiba qual conduta tomar e qual não. Tá? Então, isso é o que eles têm dito nos grupos. O que eu tenho dito para eles? Beleza, faça, que a Brahme apoia, mas faça. Né? Aí entra o que eu te disse. Eles querem, mas que nós façamos tudo. Tá? Então, é uma ótima ideia. Mas alguém tem que concretizar. A Brahme pode apoiar, mas hoje nós não podemos fazer. Tá? Por uma questão de tempo. Né? Não, sim. De tempo e custo. Mas essa é a ideia deles, Eduardo. Doutor Diego. Ter algo que identifique. Não só o aplicativo. Outra coisa que eles pedem, carteirinha física, para andar no meio dos documentos. Já falamos para todos. Já temos um protótipo. Precisa de dinheiro. Então, quando o povo começar a colaborar, se conscientizar que nada acontece de graça, vamos poder lançar. Porque, tá bom, nós fazemos carteirinha mediante o cadastro. Ótimo. Ela tem que ser impressa, tem que pôr no correio. Então, vai ter alguém para fazer a carteirinha, alguém para pegar ela, pôr no envelope, preencher, ir ao correio. Tudo isso é um custo, né? E a questão de endereços agora não vai ser tão complicado, porque o cadastro está um pouco diferente. Todas essas ideias são fantásticas. Precisam de dinheiro. Então, o pessoal precisa apoiar a Brahme. É bem legal ver aqui vocês aplaudindo, vocês elogiando, mas, gente, vamos aí. Então, dentro da possibilidade de cada um pouquinho por mês. Por que vocês não põem uma mensalidade? Não funciona. Tem pessoas que realmente não podem. É verdade, Lídia. Tem pessoas que realmente não dá. Mas os que podem precisam se conscientizar. Lá no site tem cartão de crédito, PayPal, conta da associação. Eu tenho certeza que se eu pedir para a Beth um extrato das entradas, vai ser dos nossos patrocinadores. Mas nada. Então, tem um ditado que diz que grão em grão a galinha enche o papo. É um ditado bem popular. Com a Brahme é a mesma coisa. Se todo mundo colaborasse um pouquinho, R$5, R$10, é dinheiro de Coca-Cola.
nós podemos fazer muito mais. Porque aí nós poderíamos investir, né? Em cima de tudo isso, tá? Mas acho que, amém, eu estou olhando o horário aqui, tá? Agora falta 1 minuto. Isso. Eu acho assim, eu gostaria de agradecer realmente a todos que trabalham com a gente. Eu não vou citar nomes, porque você acaba esquecendo. Mas vai ficar chato. Nós temos grandes voluntários. Você tem se mostrado um agora, o interesse de divulgar, fazer, de estar dando visibilidade para e para os meus amigos miastênicos. Gente, bora lá. Vamos colaborar, vamos depositar R$1, R$5, sei lá, para que a gente possa fazer mais ainda. Tá? Ideias, todas são muito bem-vindas, desde que você esteja pronto para fazer. Tá bom? Acho que... Muito bem. Para mim é uma oportunidade dar essa forma de apoio. Eu acredito muito, principalmente baseado nesses exemplos que a gente citou, do protocolo, sabe? Das conquistas que vocês tiveram. Não teria acontecido sem o trabalho de vocês. E isso faz diferença na vida das pessoas, né? Você é uma paciente, todas as outras pessoas são pacientes, então sentem na pele, né, essa história. E com certeza, pela ajuda de vocês, por esse trabalho, vocês fizeram diferença na história de outras pessoas. E é um trabalho que tem que continuar, né, Lídia? Sim. Você não vai deixar a peteca cair desde lá do professor Lamartine. Olha, não é? Meu amiguinho, era um paizão. Um grande paizão. Deus o tenha. Muito querido mesmo. Se tiver alguém aqui me ouvindo que conheceu ele, sabe bem o que eu estou dizendo. Ele foi um grande... Ele não foi doutor, sabe? Ele era um ser humano. Como tem hoje alguns que são como ele, né? Pessoas que realmente se dão para aquilo que ele decidiu fazer. Mas, para mim, como era uma criança de 6 anos, eu podia ter grandes traumas. No contrário, eu tenho grandes lembranças. Maravilhoso. Né? Eu tenho lembranças assim. Minha família tem lembranças do professor, uma pessoa extremamente querida. Né? Como tenho de outros hoje. Eu tenho ganhei grandes amigos. Eu falo com o meu irmão que somos os meus mais protegidos da parte da terra. Porque se não tem um, está o outro. Nós temos para onde correr. Então eu me sinto lisonjeada com isso. Mas são pessoas muito especiais. Então a gente agradece a Deus por isso. E a Abraham me agradece a você pelo que você tem feito também. É muito importante. Vou falar igual o outro, não faço mais que minha obrigação. Tá bom? Mas... É muito legal essa troca que a gente está tendo. A gente vai fazer mais coisas juntos aí. Que tem a obrigação e não faz, né, doutor Diego? Então a gente só tem a agradecer. Tá? Muito bem, pessoal. Nosso tempo chegou ao fim. Gostaria de agradecer a Associação Brasileira de Miastenia mais uma vez. Lídia, que compartilhou essas histórias maravilhosas com a gente. Né, Lídia? Tem outras. Mas vai soltando aos poucos, Lídia. Tem outras aí. E principalmente o pessoal que participou aí, gente. Então eu acho que o recado foi dado. Essa era uma live para que vocês conhecessem a história por trás da Abraham, a importância da associação e que todo mundo tem a oportunidade de contribuir. Lembrando sempre, toda vez que você olhar aquele site lá, precisa de um dinheiro para manter aquele site lá. E é um site com formação de muita qualidade, de muita responsabilidade. Beijo muito grande para vocês, pessoal. A gente vai se vendo ao longo aí dos anos nas próximas lives. A live vai ficar salva aí. Quem não assistiu, vocês mostram para os outros pacientes. Tá certo. Vai ficar no nosso site. Tá? A live vai ficar no site.
também tá no YouTube da Brahmi, não é isso? Isso. No YouTube da Brahmi e no site. Tchau, tchau.